Assa. 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 Ode comorade, ode comorade, ode arere, ode comorade imaio, ode comorade onire, ode comorade, ode comorade, ode arere, ode comorade imaio, ode comorade onire. Ora eu, mamãe Exu. 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 Eu sou uma mulher de Logum Edé. Na mitologia conta que Logum é filho de Oxóssi, Oxum. É um menino. Logum é um menino que velho escuta e respeita. Porque o velho no candomblé é sempre um ganho. Se a gente está aqui de passagem, no candomblé os mais velhos têm importância, diferente da civilização ocidental. O melhor lugar para envelhecer ainda é o candomblé. Quanto mais velha a floresta, mais força ela tem, mais biodiversidade, mais diversidade, mais energia. Quanto mais velho é um rio, mais energia ele tem. Eu escolhi envelhecer no candomblé e viver no candomblé. As folhas para a gente é sagrada. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu perguntei para um pai de santo se ele me dava uma lista de plantas que são sagradas. Aí ele me respondeu: para nós, que somos do candomblé, todas as plantas são sagradas. A água é sagrada, a floresta é sagrada, o ar é sagrado, a rocha é sagrada. Então a minha escola de ecologia é a mitologia dos orixás. Aqui a gente está aí nesse encontro. Esse encontro é das euês, que são as folhas. O Ocidente chamou de reino vegetal. A gente não tem reino, não. O que a gente tem são as folhas, as plantas, e elas chamam euê para os iorubás. Eu gosto da ideia de euê, porque também tem uma coisa dentro do candomblé, que as plantas têm... A gente aprende que planta tem seiva, não é? Seiva, no candomblé, chama egé. E sangue de animal também chama egé. Então não há diferença. Para a gente que é do candomblé, a palavra é uma só.
A palavra é Egé. Egé é o sangue que corre em mim e Egé é a seiva que corre na planta. Eu sou ligada a ela. É com ela que ela traz a energia do sol, mas o essencial do meu axé, ninguém nasce no candomblé sem planta. E ninguém morre sem as plantas. E ninguém vive sem elas. Porque é Egé. E esse Egé que me faz ter um axé. Quando eu comecei no candomblé, não sei se mais gente quer vir conversar comigo, eu vou falando sozinho. Não fui eu que escolhi ser alguém que se inicia no candomblé. Eu fui escolhida. Eu tinha 9 anos de idade e eu brincava de colocar saco plástico em volta das goiabas para elas não terem doença. Hoje isso é uma técnica da agroecologia. Então disso eu tenho certeza. Não fui eu que escolhi, eu fui escolhida. Eu fui escolhida a ser engenheira florestal e querer cuidar das plantas. Eu fui escolhida a cuidar das pessoas pelas plantas, com as plantas. Então eu posso dizer que a palavra do candomblé, que é Euê, que quer dizer todas as folhas, elas são sagradas, que a vida é sagrada para a gente. O grande hospital que cura, que deu origem à farmácia, que deu origem à homeopatia, que deu origem ao reiki, sistemas de cura do mundo deveriam pedir Agô, a África ancestral. Agô, há 6.000 anos, desaparecido de uma história de cura e cuidado com essa natureza. Olha ali um papyrus. Igualzinho do Egito, que começou a escrita. Candomblé traz a verdade, né? Muitas das verdades. A primeira é retomar meu nome. Porque uma das coisas que o colonizador fez era tirar o nome de quem ele escravizava. E não teve escravidão maior na história do mundo, senão a escravidão dos povos africanos. Depois de escravizar, me preocupa esse roubo e esse sequestro de conhecimento e de saberes. Não tiraram da África qualquer pessoa. Trouxeram grupos específicos. Então trouxeram os bantus, que os bantus cultivavam o arroz. Os bantus cultivavam o arroz, os bantus cultivavam o café não, feijão, porque o café é da Etiópia, e a cana. A comida básica do brasileiro é arroz e feijão. Arroz de Iemanjá, feijão de Ogum e a cana de Exu. Para os africanos não se separa técnica e mito, mas o Brasil tem uma dívida. Ele come no prato da África e oculta esse continente inteiro. Oculta, rouba e discrimina. Então o Brasil, infelizmente, cospe no prato que ele come, que é arroz, feijão, açúcar e isso aqui, que é algodão. Então eu posso dizer que eu não pensava que o racismo alcançasse a botânica. Quando eu busquei quais são as plantas africanas que a gente tem aqui. E aí eu fui ver que não só retiraram o nome nosso, humano, como também deslocaram as plantas, que era testemunha do avanço que os africanos tinham, do conhecimento que eles já tinham do papyrus que escreve,
do arroz, que é um capim e que da semente dele a gente alimenta, de uma agricultura feminina, sem veneno, sem agrotóxico. Nós, negros, aqui na diáspora, só estamos vivos porque os orixás não nos abandonaram. Nem Quice e nem orixá. Nessa sociedade, no Brasil, ser negro é sempre uma ameaça de morte. Então eu revivo cada dia no meu orixá. Ele me dá a chance e as armas da luta. Sim, Ogum vai para a guerra, Oxum também. Se o sol bater nessa água, ninguém vai enxergar. E é isso. Para essa cegueira, para vencer a guerra. Então eu só queria, talvez, dizer que a gente não é detentor de nada. Mas parem de sequestrar o nosso conhecimento e ocultar. Esse país é tão racista que todo o nosso sistema de cura, porque é sistema, não é pegar uma planta aqui e falar, ela é um analgésico. Não, é um sistema de cura. Para pegar essa planta tem que fazer preceito, tem que olhar o dia e a pessoa que vai tomar tem que ver se a planta está ligada ao orixá dela, para ter efeito. Esse sistema de cura complexo, ele foi aos poucos sendo tomado de dois caminhos. A ciência universal ou tomou como primitivo, ou junto com o capitalismo ela pega e renomeia. Por isso que o arroz, Oryzia glamberrima, é da África e eles falam que é da China. E é por isso que essa sociedade, que sempre falou de forma pejorativa como se fosse a seita do mal, e não é seita do mal, é seita da cura, é da vida. E quando a gente pensa que ela é da vida, isso quer dizer que para reconhecer o nosso legado, os nossos orixás, essa sociedade não precisa roubar esse conhecimento. Quando é passe, que historicamente, de forma milenar, negros, indígenas, curaram as pessoas, era uma coisa atrasada. Quando é reiki, as pessoas pagam por ela. Então isso é neocolonização do nosso saber. Eu não preciso que deem nome para a minha fé, para acreditarem nela. Não preciso que dê nome a essa medicina integrada da ecologia para acreditarem nela. Se o Ocidente não acredita na África, é um problema do Ocidente, porque a humanidade começou na África. Então, o pedaço que eles arrancaram faz falta para eles mesmo. Então, a crise ecológica, a crise de não saber saída, qual que vai ser para o planeta, Covid, dengue, não coloquem nas costas dos africanos. Nós avisamos que a água é sagrada, portanto, quando minera lá e joga todo o lixo aqui, isso é um problema do Ocidente, capitalista, branco, humano. A rocha é sagrada. Então, isso aqui é a terra de Omolu, que dentro dessa mata mora Oxóssi. Técnica e mito não se separam. Então eu não posso tirar até acabar. Meu pai falava, a gente tira a folha, pede agô, e agô, uaça, e peço licença. Então, nós não somos maiores do que isso aqui, não. E nem queremos que as pessoas, todo mundo, entre para a verdade do candomblé, não.
Mas os princípios ecológicos do candomblé trariam outra qualidade de vida, outra vida para a terra. Eu ando meio... Não dá para dizer que a gente fica alegre com a forma com que esse país vem tratando os povos de matriz africana. Minha alegria é que tentaram tantas vezes desaparecer com a gente e não conseguiram. E a gente se uniu a muita gente. A gente se uniu. Isso aqui é o cipó-timbó, que os indígenas pegam a bolinha do cipó, joga na água e pesca. Pois o cipó-timbó também serve para tirar pereba, doenças. O conhecimento africano se juntou com o conhecimento indígena. Ganhamos todos. Perdemos quando falamos que esses conhecimentos são atrasados. O atraso está na ciência que só viu isso agora. E a gente não precisa do aval da ciência. A gente precisa. O que será que a gente precisa mesmo? A gente está aqui num parque. Parque das Mangabeiras. Se a natureza é sagrada, eu preciso do lugar para rezar. Para dar de comer aos meus orixás dentro da mata. Oxós. Acolher as folhas deles. Sem as folhas eu não vivo e nem ninguém. São as folhas que fazem fotossíntese, a energia começar na terra. Então o que os iorubás já falavam há 6.000 anos atrás, a ciência fala agora. Mas fala sem eco. Porque ela só fala pelo dinheiro, né? E nós não. Um dia eu falei para uma senhora do quintal. Dona Maria Brás, ela planta erva medicinal e ela planta também o que ela chama de remédio. E planta para comer. Dona Maria Brás, numa favela de BH, todos os dias eu passava lá e falava: Dona Maria Brás, a senhora ganha menos de um salário mínimo, por que a senhora não vende essas ervas aí? Já que a senhora vende a cebolinha. Ela falou: Ângela, porque não sou eu que curo. Quem cura é Deus. E Deus pôs a planta. Ela não era do candomblé. Ela era até não, né? Ela era cristã. Então os princípios ficou para todo mundo. O saber não é meu, o saber não é da ciência. É um saber divinizado que os indígenas tinham. E os iorubás eram indígenas africanos. Para ser indígena não precisa ter cabelo liso, não. Precisa respeitar os ciclos da natureza e saber que isso aqui é sagrado. Se você quer comunicar com o seu orixá, se quer comunicar com a sua essência viva, comunique com eles. A engenharia florestal chama isso aqui de um manjico. De quem será? É de Ossan. É de Ossan, é de Ossan, é de Ossan e é de todos nós. Então, eu acho que quando a gente fala que Cerrado tem um jardim, Caatinga tem um jardim, florestas como essa são jardins, Floresta Temperada, que eu morei 6 anos na Espanha, tem um jardim. Todos esses jardins são sagrados. Se a gente não revisita essa sacralidade, não acho que tem saída para o Ocidente sem essas matrizes. Sem essa matriz africana e sem essa matriz indígena. Ela não é algo para um superar o outro. É uma tradição que deu certo. Quando eu ando nos quintais dos cristãos, não tem monocultura, ou seja, as plantas estão misturadas, igual aqui no ecossistema. Não tem agrotóxico, não separa planta de alimento de planta que cura. Então,
A mesma coisa acontece nos quintais quilombolas e a mesma coisa acontece no candomblé. Então a gente não está falando de religião, não. A gente está falando de uma tradição necessária para o planeta. Uma tradição importante para mim, para você, e que curou o mundo. Isso aqui é um jambo. O jambo não é brasileiro, é asiático, mas é de Oxóssi. E assim vai. A gente tem várias plantas aqui. Aquela primeira que eu fiquei debaixo dela é de Oxóssi também. Aí a ciência fala, elas são da mesma família botânica, elas são mirtáceas. Eu digo, elas são do mesmo orixá. E não sou eu que diz, não, é ele que fala por si só. Eu não tenho muito o que dizer. Acho que a gente está aqui na água, que não para de falar, porque ela não para de fazer esse barulho, que é o ruído. E aqui a mata também não para de falar. A gente tem pela frente muitos desafios. Talvez o primeiro desafio, toda essa beleza não sobrevive se a gente não lutar e enfrentar o racismo. O racismo adoece, enlouquece e mata. Os lugares que a gente se protege é nesses territórios que a natureza é sagrada. A gente precisa desses territórios. Mas além desses territórios, o meu corpo tem que estar vivo. Sim, é de direito dos negros terem os seus territórios do sagrado, terem o terreiro de candomblé, o terreiro de umbanda, o local para o congado e para o reizado. Nós não estamos falando que a gente não aceita as pessoas brancas ou de pele clara. O racismo requer duas coisas. As pessoas brancas desse país, descendentes dos europeus, recuem nos seus privilégios. Recuem. Porque há uma dívida enorme histórica. Os orixás não nos devem, ao contrário, eles nos presenteiam. Mas esse país pôs meu povo todo para trabalhar 500 anos de graça, sob tortura. E quem me curava? Omolu. Quem me alimentava? Quem me dava de comer? Oxóssi da fartura. Oxum nos dava, os nossos ancestrais, os peixes. E Iemanjá também nos dava os peixes do mar. Mas é preciso recuar, sim. É preciso reforma urbana que inclua esses territórios. A reforma, o direito urbano, a terra, é a terra também para eu cultivar minhas terras, minhas ervas. Uma cidade toda impermeabilizada não vive o sagrado. Uma cidade que não aceita as águas, que quer tampar tudo, está doente. Está doente. Uma cidade que não tem folha, só vai vir desastre. O maior desastre que esse país tem é o racismo. Anti-negro e anti-África. Ao mesmo tempo, o maior potencial que esse país tem são os jardins do sagrado. É o país com das maiores biodiversidades no mundo. Então, eu acho que o filme, o documentário, é para dar luz. É para dizer tudo que é sagrado é sua essência. Seu sangue é Egé e o da planta também. Eu agradeço a quem me ensinou. E vou ensinar, enquanto eu puder estar aqui na Terra, que a África
nos trouxe uma ecologia do sagrado, um sentido de humanidade. Todos são filhos de Oxalá. Ali se tratam todos, independente da cor, cabelo, do que for. Essas plantas curam todos, corrigem. Então, se a gente quer dizer que podemos ter um mundo melhor, é preciso primeiro lutar, tirar o racismo como coisa natural e tomar que cada pedaço que a gente tiver de terra, de folha e de conhecimento é parte do que a gente quer, que é a vida. Então, eu tenho um braço, elas têm os galhos e a gente tem o ar, que é de Oxalá, puro, limpo. No meu cargo de Aiauê, eu só posso dizer que nós, de Queto, dos Iorubás, para nascer, nós somos iniciados em cima das folhas. Para viver, nós comemos as folhas. E para atravessar e para morrer, eu tenho certeza que eu também, e todos nós, vamos sobre folhas. Então, só dá para pedir uma coisa: cuidem das Euês, respeitem quem trouxe esse conhecimento. Tirem essa doença horrorosa do Brasil que se chama racismo. Porque não tem nesse país quem um dia não tomou um chá, quem um dia não usou um sabonete de ervas, quem um dia não teve que, por amor ou pela dor, pisar em um terreiro. Agô, mô do pé, Araiê, mano. Araiê. Oxum, oi que maré, oi que maré, Oxum, Oxum, oi que maré, oi que maré, Oxum, Oxum, oi que maré, maré, que maré, Oxum, Oxum, oi que maré, maré, que maré, Oxum. Ai, eu, mamãe Oxum. Ai, eu, mamãe Oxum. Ai, eu, mamãe Oxum. Ai, eu, Oxum, maré. Ai, eu, mamãe Oxum. Ai, eu, Oxum, maré. Oxum, oi que maré. Oi que maré, Oxum, Oxum, oi que maré. Oi que maré, Oxum,
que maré, maré, que maré, Oxum. Oxum, oi, que maré, maré, que maré, Oxum. Ai, ei, eu, mamãe, Oxum. Ai, ei, eu, mamãe, Oxum. Ai, eu, mamãe, Oxum. Ai, eu, Oxum, maré. Ai, eu, mamãe, Oxum. Ai, eu, Oxum, maré. Ora, eu, mamãe. Ora, eu, mamãe.